Evangelho, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Joaquim Santana, pais da Imaculada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santana e São Joaquim, pais da Imaculada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus com a declaração de uma bem-aventurança de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao encontro da nossa celebração da memória dos avós de nosso Senhor. O texto do Evangelho de hoje é muito breve e nos fala, Jesus nos diz: Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Como a palavra do Evangelho de hoje se concretiza sobre a vida de São Joaquim e Santana, que são os avós de Nosso Senhor, pois os anseios dos profetas, os anseios dos patriarcas se concretizam sobre a vida desse casal que se tornam a haste santa de Israel, da qual brota a sua mais preciosa flor, a Imaculada Virgem Maria. Bendito seja Deus, porque, de fato, essa bem-aventurança pertenceu a eles e pôde pertencer a todos nós. Bendito seja Deus pelo santo casal Joaquim e Ana, que testemunharam uma aliança matrimonial de santidade na espera pelo Senhor. E o penhor do fruto bendito de Ana nos fala a respeito da grande graça que Deus nos reservou. Eu queria aproveitar para partilhar com vocês algumas considerações sobre a memória dos santos avós de nosso Senhor Jesus Cristo e recordar, obviamente, que hoje é um dia especial que a Igreja reza por todos os avós. Então, hoje é dia de rezarmos pelos nossos avós falecidos, aqueles cujos avós já partiram, mas também de darmos um abraço e ligarmos para agradecermos aos nossos avós o carinho, o amor que devotaram pela família e que entregaram pela nossa história. Porque através deles a graça de Deus e a fé pôde chegar até muitos de nós. Então, antes de mais nada, é importante saber que na Sagrada Escritura, ou seja, nos livros canônicos, não temos nada que fale a respeito de São Joaquim e de Santana e sobre a vida de santidade deles, a não ser a Imaculada Virgem Maria, que no seu testemunho já diz tudo a respeito da vida desses pais. Porém, em outros livros que não são considerados canônicos, são escritos daquele período, dos primeiros séculos, nós encontramos informações a respeito da história de vida de Santana e de São Joaquim. E, por tradição, essas informações e essas histórias foram transmitidas ao longo dos séculos. Então, já no segundo século se conhecia muito bem
os pais de Nossa Senhora, e se compreendia também muito bem um pouco da história deles. Entretanto, a devoção se desenvolve no Oriente no sexto século, e um pouco mais adiante, no 10º século, é que ela vai se difundir com mais intensidade no Ocidente. Não é sem razão, quando começa a maior frequência a Terra Santa, daqueles que vão do Ocidente até o Oriente, acontece a difusão dessa devoção a Santana e São Joaquim. O nome Ana, em hebraico, significa Haná, ou, como poderíamos também traduzir, Joana, porque vem de uma derivação do nome João, e exprime a graça de Deus. Deus é misericordioso, ou misericórdia do Senhor, ou bondade do Senhor, em uma outra tradução. O nome Joaquim equivale à expressão o Senhor prepara, ou o Senhor fortalece. Ambos os nomes, como podemos ver, indicam a missão divina que o Senhor vai confiar a eles, porque, de fato, Ana é aquela que traz no seu seio um anúncio de graça a toda a humanidade. A mãe do Redentor foi concebida, a Imaculada, o grande sinal de esperança, a filha de Sião, foi gerada em seu seio. E, de fato, Joaquim, aquele a quem Deus fortalece, representa todo Israel que vem fortalecido pelo próprio Senhor. Pouco nos consta da vida externa desses santos esposos. Porém, basta nos saber que foram o pai e a mãe daquela que é cheia de graça, a bendita dentre todas as mulheres, acima de todas as mulheres, a mãe de Jesus. Sabemos que no seio de Ana germinou a plenitude da graça e nas suas entranhas se realizou o mistério da Imaculada Conceição de Maria. Fantástico! Os dois anciãos tinham, por muito tempo, suplicado ao Senhor uma bênção, a graça de terem um filho. E, afinal, essa graça foi correspondida, essas orações foram correspondidas e veio, enfim, concebida no seio de Ana, a Imaculada Virgem Maria. Todos os anseios, suspiros apaixonados dos antigos patriarcas se tinham condensado na vida desse casal. Olha que bonito, meus irmãos. A vida de Joaquim e Ana condensa a inteira história e esperança de Israel. Assim como na vida de cada um de nós, como no seio das nossas famílias, se condensam as promessas das bem-aventuranças de Jesus para aqueles que perseveram na fé. Também neles se condensou a realização dessas promessas de Deus. E da mesma forma, também na nossa vida familiar se condensa a realização, não só as bem-aventuranças, mas a realização delas. Afinal, recebemos os santos sacramentos, celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor e celebramos a comunhão no nome santíssimo de Jesus. Veja, tudo isso está condensado ali enquanto acontecimento, realização no seio das nossas famílias. Percebem por que a imagem de Joaquim e Ana são muito significativas? Porque não apenas a esperança do inteiro povo reside sobre eles e condensa sobre eles, mas também a realização das promessas do Senhor. Assim como toda a graça que nos foi entregue por meio da Igreja condensa sobre nós e todas as bem-aventuranças que foram proclamadas se condensam sobre a nossa família, mas a realização delas também. Porque o Senhor é misericordioso e bom. É isso o que sabemos de Santana e São Joaquim. Basta e sobra para a nossa devoção e o nosso reconhecimento compreender essas verdades que eles foram
a haste de onde brotou a flor que havia de produzir o fruto bendito para a nossa salvação, Jesus Cristo. Grandes tiveram de ser aqueles 2 corações de Joaquim e de Ana, e muitos santos, para Deus os escolher como pais da Imaculada Virgem Maria, a grande Mãe de Deus. Por isso, a devoção a Santana e a São Joaquim, que remonta no Oriente ao VI século e no Ocidente ao X século, deve ser vivida entre os cristãos como um grande chamado ao seguimento do Senhor, por um amor especial à Virgem Maria, mas, sobretudo, pela compreensão de que, no acontecimento de nossa vida, trazemos a história e os anseios do nosso povo que deseja as graças de Deus, as promessas que Deus realizou, as bem-aventuranças que declarou e, sobretudo, os sinais da realização dos seus prodígios. E é verdade, queridos irmãos e irmãs. Por isso, agradecemos hoje, como falávamos, pela vida dos nossos avós, agradecemos hoje pela intercessão de Santana e de São Joaquim, mas especialmente digamos ao Senhor: obrigado, Senhor, porque a bem-aventurança do Evangelho de hoje também se cumpre na minha vida, pois meus olhos estão vendo a sua presença no Santo Sacramento e as maravilhas que o Senhor tem realizado no meio de nós. Nós cremos, adoramos e esperamos em Ti. Renova, Senhor, o nosso amor, para que, amparados pela intercessão de Santana e São Joaquim, possamos amar-Te sempre mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, pela intercessão de São Joaquim e de Santana e pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.